Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal espera que até 2 ou 3 de maio já esteja votado o parecer da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O presidente Michel Temer anunciou que já foram feitas todas as concessões possíveis e que não haverá mudanças no texto. Além do convencimento dos deputados da base, o governo também tem feito esforços junto aos partidos pequenos para que votem pela aprovação do relatório. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir os principais pontos da reforma com o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, líder da maioria na Câmara dos Deputados, e Davidson Magalhães, PCdoB da Bahia. Deputados, o presidente Temer falou que o projeto foi modificado ao ponto máximo e que ele acredita que agora ele consiga ser aprovado. O senhor acredita, deputado Lelo Coimbra? Sem dúvida. Eu tenho convencimento, primeiro, de que o projeto original que chegou, ele chegou para ser debatido no Congresso, o que é natural. O Congresso é uma casa importante, múltipla, plural, e o seu debate era previsível e mudanças normais. Os ajustes de mudanças que foram feitos, ele atendeu ao conjunto dos debates que estavam postos, das reivindicações que foram colocadas tanto no âmbito dos deputados quanto originárias da sociedade. É lógico que eu estou me referindo a mudanças que, mesmo vindas de oposição e também da base de governo, que foram acolhidas. Mesmo independente de oposição, mesmo fazendo a sua modificação, vá votar contra já pelas suas posições. Mas eu acredito que o que está feito, e essa é a nossa convicção, é fruto desse debate, é fruto desses entendimentos, e é um projeto que está concluído com a finalidade de debate final e voto. Nós desejamos votá-lo na forma como ele está, fruto dos ajustes e das negociações que foram feitas ao longo desse processo. Deputado Davidson Magalhães, o senhor acredita que essas mudanças tornaram o texto mais palatável, mais próximo do que seria desejável? Olha, na Bahia tem um ditado que diz que tem certos momentos que a emenda é pior do que o soneto. O projeto do relator é tão grave quanto o projeto original. Em certa medida, em algumas áreas, até piora a situação em relação à aposentadoria. Nós não estamos discutindo a reforma da Previdência. Nós não estamos discutindo acabar com o privilégio. O projeto que foi enviado aqui é para impedir que parte significativa da população, a maior parte e a mais carente, tem acesso ao sistema previdenciário brasileiro. Tem acesso não só ao processo das aposentadorias, mas também ao aspecto da segurança, não só da seguridade social, mas também da assistência social. Esse aqui é o debate. E o relator não mudou as questões essenciais do projeto. Quais são? O tempo de contribuição não foi alterado. Com esse tempo de contribuição, 79% das brasileiras e brasileiros que hoje estão aposentados não se aposentariam, porque contribuir com 25 anos, vinculado a 65 anos, reduziu a idade de 2, 3 anos para as mulheres. Mas o que é que adianta reduzir essa idade se você mantém a exigência de 25 anos de contribuição? Quando nós sabemos que hoje, entre cada 10 brasileiros e brasileiras que foram aposentados, quase 8 não se aposentariam porque não chegam a 25 anos de contribuição, porque é a realidade do mercado de trabalho no Brasil. Então, nesse sentido, não vai ser aprovado esse projeto. O governo já sabe disso, porque na própria votação, no que diz respeito à negociação da dívida dos estados, quando chegou no sistema previdenciário, foi exatamente onde se deu o grande conflito na base do próprio governo. E eu acho que esse processo e o projeto de reforma da Previdência não será aprovado porque ele é efetivamente uma monstruosidade contra o povo brasileiro. Deputado Lelo Coimbra, dos pontos fundamentais aí da propaganda do governo, da forma como o governo está defendendo o projeto, é que ele torna todo mundo igual, né? Que agora todos os brasileiros passarão a ser iguais. No entanto, diversas categorias foram excluídas dessa igualdade. Policiais, professores. Certo ou errado, quer dizer, não é exatamente um projeto que vai deixar todas as categorias iguais. E será que essa idade é possível de ser atingida, ou 65 que se quer igualar? Olha, em primeiro lugar, nós estamos tratando de um projeto de reforma que é de interesse coletivo da sociedade brasileira. Ele é importante e aí é preciso que se acompanhe os dados que estão colocados. 85%
dos trabalhadores brasileiros aposentados e que se aposentarão estão na faixa de R$ 1.600 de média de aposentadoria, a partir de um salário mínimo até 5. Esse é o conjunto geral dos aposentados. No Executivo, isso é área privada. No Executivo, a média é de R$ 9.000. No Judiciário, a média é de R$ 25.000. No Legislativo, de R$ 28.000. E no Ministério Público, de R$ 30.000. Essa é a referência hoje das aposentadorias. O que esse sistema faz? É fazer uma convergência desses que ganham mais e daqueles que ganham menos para um ponto comum, unificando regimes gerais e regime específico do servidor público. Isso é importante porque nós queremos garantir, em função da longevidade, está se vivendo mais, morria-se aos 65 anos nos anos 80, morre-se aos 75 ou mais neste momento, vivia-se menos após aposentado, vive-se mais e com qualidade. Então, um conjunto de mudanças demográficas do país fazem com que a reforma da Previdência seja necessária. Nós estamos tratando de uma reforma de Previdência e esse é o fato que muita gente não quer concordar, porque é preciso mexer com interesses que estão colocados. Esse não é um projeto que vai atender 100% dos interesses que estão postos dentro desse conflito. Na realidade, ele vai buscar atender principalmente essa grande massa de aposentados, garantindo socialmente no BPC, garantindo na assistência social o acesso à Previdência, garantindo que a grande maioria dos trabalhadores que se aposentam hoje, em geral, aos 65 anos, porque eles, na sua escala de trabalho, nas suas regras de trabalho, com a sazonalidade de empregos, com mudança de emprego, eles conseguem atingir o seu tempo de contribuição na idade de 65. Então, esse tema da idade é um tema que já está posto, já está, como se diz, precificado para as pessoas se aposentam em torno dessa idade. O que está em discussão é como que regula a supressão ou a diminuição de privilégios e redistribuir essa massa de recursos para o conjunto, dando sustentabilidade à Previdência. Eles também contribuem de forma diferenciada, né? O trabalhador comum paga 11% do salário, 11% até o máximo do teto do INSS. Essas outras categorias que o senhor citou pagam 11 salários sobre o salário bruto. Quer dizer, essa diferenciação também existe e vai ser mantida? Todos pagam e todos contribuem por cima, porque ele tem esse formato de contribuição para a sustentabilidade da Previdência. O que está estabelecido é que a Previdência vai ser tratada buscando a igualdade, a equalização das diversas categorias, dos diversos beneficiários e potenciais aposentáveis. É importante registrar, eu sou deputado, eu fui deputado estadual por 2 mandatos, fui vice-governador de Estado e sou deputado federal pelo 3º mandato. Eu vou me aposentar pessoalmente como servidor público federal. Eu nunca contribuí para a Previdência de deputados, eu me aposento como servidor, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Mas mesmo os deputados, aqueles que entrarão no próximo mandato, sem vínculo com isso, sem ser reeleitos, estarão submetidos a uma previdência igualitária ao conjunto da sociedade, com teto máximo de R$ 5.531 hoje, que é o valor de previdência, e quem quiser contribuir diferenciadamente, contribui para uma previdência complementar. Deputado Davidson, o senhor citou que eu não me lembro mais se é 80%, 70% dos trabalhadores se aposentam com menos tempo de contribuição. O senhor acredita que esse pode ser um motivo para o desequilíbrio das contas da Previdência ou não? Olha, não está se combatendo privilégio. A afirmativa de que grande parte das aposentadorias no Brasil recebe 1,5 salário mínimo, cerca de 1,5 salário mínimo, é real. Ora, é esse daí que não vai ter acesso ao sistema previdenciário brasileiro. É o que mais necessita, porque ele não consegue fazer 25 anos de contribuição. Vamos pegar hoje os aposentados e aposentadas do Brasil. 79% não chegam a 23 anos. 79, 23. Não trabalham esse período ou porque exatamente, não conseguem contribuir 25 anos consecutivamente. É isso que está sendo feito no projeto da reforma da Previdência. Ele conjuga, é um dos problemas, conjuga o tempo com a idade. Quando você faz essa conjugação, o deputado Lelo disse, olha, grande parte do Brasil são aposentados por idade. Realmente, no Nordeste, 85% são aposentados por idade, mas com 15 anos de contribuição. Eles não conseguem coincidir, 65 anos de idade
com 25 anos de contribuição. Por quê? Sabe qual é a rotatividade do mercado de trabalho no Brasil? É 40%. 30% do mercado nosso é informal. E além disso aí, ainda fazem uma monstruosidade com o trabalhador rural. Minha região é a região do cacau. Cacau não é coentro. O que é que significa isso? Nem cebolinha verde, que dá todo mês. Cacau tem safra. O agricultor familiar, quando ele vende a safra, ele contribui do ponto de vista previdenciário, ele serve para toda a sua família. É um grande colchão social, de assistência social, porque ele faz a sua própria contribuição quando vende a sua produção. Como é que ele vai contribuir mensalmente se cacau tem safra? Como é que cada um da sua família vai contribuir? Isso é para impedir que tenha a aposentadoria do homem do campo. Ora, hoje, 86% dos municípios brasileiros, mais de 3 mil, quase 4 mil municípios brasileiros, o fundo de participação, que é a grande receita que entra para os municípios brasileiros, a contribuição previdenciária e o Bolsa Família, assistência social, são maiores do que as receitas municipais e o fundo de participação. Portanto, no médio e longo prazo, nós estamos fazendo um empobrecimento dos municípios brasileiros, um enfraquecimento das economias regionais. E não vamos fixar o homem no campo, porque a fixação do homem no campo que ocorreu, e aliás, nós estamos falando da agricultura familiar, que é responsável por 56% do que entra na mesa do brasileiro, do alimento. Não é um agronegócio que bota o alimento na mesa do povo brasileiro. E essas pessoas, a sucessão rural é segurada exatamente por conta do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, dos benefícios da aposentadoria para toda a família, com a contribuição que ele faz. Ele não deixa de contribuir, não, mas contribui de acordo com a sua realidade, que é a sua produção. Então, nesse sentido, nós estamos viabilizando o assalariado da cidade e a assalariada da cidade, e estamos viabilizando o assalariado e a assalariada do campo. Esse é o grande desafio. Eu não vejo aí contra privilégios, tudo bem, vamos para contra os privilégios. Vamos para cima dos privilégios. Agora, você imagine, uma pessoa, o relator, ele consegue piorar o projeto em certos aspectos. Vou dizer, o tempo de contribuição, o valor que você vai se aposentar. Antes, com 15 anos, você se aposentava recebendo 86%. Na PEC, não pode se aposentar contribuindo 15 anos. No substitutivo, também não. Com 25 anos, no regime atual, você recebe 96% do que você contribuiu. E pela média, 70%, 75% da média das maiores contribuições. O que é a mudança do substitutivo? Quando você se aposentar, vai ser 70% da média integral, ou seja, não vai ser as médias maiores. O que é que vai acontecer com 25 anos? Pela proposta do governo, era 76% do valor que você recebia enquanto estava na ativa. Olha, no substitutivo vai para 72%. Ou seja, o substitutivo, em certos aspectos, é até pior do que a PEC que foi encaminhada. Por isso que eu não acho que vai resolver o problema. Por isso que eu acho que não vai ser aprovado aqui na Câmara. Porque isso seria um suicídio do maior programa de distribuição de renda no Brasil. Porque a assistência, a Previdência, ela está dentro da Seguridade. É saúde, assistência e o sistema previdenciário. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com esse debate. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma da Previdência com os deputados Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, e Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Deputado Lelo Coimbra, o deputado estava se referindo à questão da aposentadoria rural, que criou uma das maiores discussões aí dentro da comissão. Existe uma outra questão que os deputados, principalmente do Norte e Nordeste, levantam quando vêm aqui, que é a questão da idade mínima por causa da expectativa de vida, que em alguns estados brasileiros é mais alto, como na região sul, mas é também mais baixa na região Norte e Nordeste. Então, isso seria um pouco injusto para essa região. Como é que aborda essa questão? Primeiro, é um grande equívoco. Eu queria primeiro registrar que a aposentadoria, o debate que está sendo posto, é para garantir a sustentabilidade da Previdência, especialmente para esses tantos aos quais o David se referiu, que precisam dessa garantia e dessa sustentabilidade. Segundo, nos
estados, nas regiões onde a mortalidade infantil é maior, e aí é a referência que você está fazendo, se você for trabalhar o conceito de perspectiva de vida e qualidade de vida pós-aposentadoria, as equivalências estão dadas, não se alteram. Portanto, assim, após aposentados, a vida média das pessoas tem uma equivalência em todas as regiões do Brasil, embora a mortalidade infantil seja um divisor negativo em relação à região norte-nordeste. Portanto, o que está de ganho na vida e qualidade de vida pós-aposentado se equivale dando um equilíbrio em relação a esse tema. Então, isso não é motivo de preocupação quanto a injustiças ou quanto a tratamentos diferenciados nesse aspecto. O segundo é a questão rural. Nós temos 3 tipos de aposentado na questão rural. Nós temos o que exporta, que tem isenção de previdência. Essa isenção está suspensa no projeto. Temos o trabalhador rural, que se equivale ao urbano em carteira assinada. Muda o tempo. Estava em 15, passou para 25, agora ficou em 20 anos de contribuição. E tem o produtor rural, ou agricultura familiar. Esse segmento aí, nós temos hoje 9,5 milhões de pessoas aposentadas. O IBGE identifica como produtores rurais, pequenos e médios produtores e agricultura familiar, identifica 6 milhões e 200. Nós temos 3 milhões e 300 aposentadorias numa lacuna de lei que a forma como funciona hoje acaba sendo de origens complicadas e 40% delas são judicializadas. O que acontece? A família vai ao sindicato, pega o seu registro de produtor rural, em alguns momentos contribuem segundo a safra, tem as safras que têm sazonalidade, e toda safra tem sazonalidade, a não ser o hortifruti, que é o coentro e a cebolinha que o David lembrou aqui. Quando chega aos 60 anos e aos 55, o marido e a esposa vão ao INSS, requerem a aposentadoria e tem cada um o seu salário mínimo, que aquela informação é para todos os membros da propriedade familiar, independente de terem contribuído. Aí pode contribuir 1 ano, pode contribuir 2, pode contribuir 15, ou pode não contribuir nenhum, ele tem direito a essa aposentadoria. Isso acabou gerando uma lacuna no sistema que é muito importante e que precisa ser superada, porque dos 152 bilhões de déficit da Previdência hoje por ano, 103 está na área rural, porque o volume de contribuição é quase mínimo. O que o projeto propõe? Que as pessoas sejam cadastradas individualmente e tenham uma contribuição mensal de 20 anos. Essa contribuição é a contribuição hoje equivalente ao chamado microempreendedor individual, que no volume de hoje é R$ 45. Pode até ser 20. O importante é que saia dessa relação, que faz com que 9,5 milhões de aposentados não correspondam aos 6 milhões e 200 daqueles que vivem de fato ou são declarados de fato como produtores rurais, pequenos agricultores e produtores familiares. Então, isso é importante, isso traz uma qualificação e uma racionalização em relação a, de fato, dar segurança, inclusive, a esse segmento, que hoje, para ter acesso ao auxílio doença, para ter acesso até ao auxílio maternidade, tem muitas dificuldades exatamente por causa dessa relação estabelecida e duvidosa em relação a essa lacuna de aposentados e declarados. Deputado Davidson, quando a gente fala em reforma, mesmo quem é contra fala, mas precisa haver uma reforma. Que reforma seria necessária? É necessário reformar a Previdência? Que mudanças seriam necessárias? Olha, a razão da reforma não é déficit. Não tem déficit na Previdência. Se tivesse déficit, como é que eu digo que a Previdência tem déficit? Eu crio a DRU, a desvinculação das receitas da União, e retiro o recurso da Previdência para aplicar em outras áreas. Então, não tem déficit. O segundo aspecto, em relação aos trabalhadores, resolve um problema cadastral, mas não impeça que ele tenha acesso. Você imagine um trabalhador rural da agricultura familiar, um dos déficits que existe na aposentadoria, se existe desequilíbrio, um deles é que o agronegócio do Brasil, o empregador do agronegócio, exportador, que tem lucratividade imensa, esse não paga tributo. A agricultura familiar paga, ele não paga. Ele não paga a contraprestação dos seus empregados em relação à Previdência Social. E
as dificuldades da Previdência, as reformas, nós precisávamos, primeiro, tornar mais eficiente a cobrança dos devedores da Previdência. Aí vai para casa dos 400 bilhões de reais. Não existe um sistema de cobrança eficiente. Sempre começa, qualquer tipo de desequilíbrio, você começa resolvendo também o problema das receitas. Um problema, começa a resolver a proposta do governo. Se existisse déficit, a coerência teria que começar pela ampliação da receita. Uma delas é essa aí, acabar as desonerações, analisar as desonerações que são necessárias para dar competitividade a certos setores e outros não. Então, nós temos um conjunto de mecanismos para ampliação da receita e não para ampliação das despesas, e não para redução dos benefícios. Nenhum benefício a menos, porque, olha, o sistema da Seguridade Social, nós fizemos um debate muito grande sobre a sustentabilidade do sistema ou não. A população está envelhecendo? Está. Mas até 2050, a população envelhece, mas diminui a dependência porque está diminuindo a taxa de natalidade. E o que é que acontece daqui até lá? Está entre 2008 e 2050, a nossa população economicamente ativa, ela cresce. Então, para você calcular o fator autorial da sustentabilidade do sistema da Previdência, você tem que levar em consideração cálculo de salário, dados econômicos e, acima de tudo, a população economicamente ativa. Não é uma conta, quando nós chamamos assim, não é uma conta rasteira de padaria. A população está envelhecendo, por isso precisa mudar o sistema previdenciário. Não é assim. Vocês viram agora no Japão. O sistema previdenciário do Japão saiu de 20 anos para 10 anos. Por que saiu? Então, nós temos que analisar concretamente a realidade brasileira e que esse sistema previdenciário brasileiro é não só um instrumento de distribuição de renda, mas é um instrumento em relação à saúde. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: no Brasil, a vida saudável é até 64 anos, enquanto nos países da OCDE, os mais desenvolvidos, está em torno de 74. Então, vida saudável é a propensão para ter doenças, já ter uma vida saudável. É 64, nós vamos se aposentar com 65. Então, nós vamos aposentar saindo os recursos do mercado para ir para a farmácia. Então, e é exatamente aí que precisa ter mais recursos. E a proposta da reforma da Previdência piorada pelo relatório do relator Arthur Maia, piorada por ela dificulta ainda mais o acesso dessas pessoas a esse recurso tão necessário nessa fase da vida. Deputado Lelo Coimbra, a gente está terminando o programa, mas eu queria ouvir o senhor com relação às desonerações, que essa foi uma das críticas que a proposta recebeu. Cerca de 50% do PIB não paga Previdência. O senhor citou que o relator suspendeu a desoneração sobre o agronegócio exportador. Como é que o senhor vê essa questão das desonerações dos últimos anos? A primeira coisa é que o discurso de quem fala de que não há déficit não é um discurso correto. Ele está centrado no debate da dívida ativa, está centrado no debate da DRU e das desonerações. A DRU, quando você faz uma retenção financeira e o sistema precisa desse dinheiro lá adiante, ele volta para poder pagar esse sistema. É o que acontece hoje. As desonerações, a Dilma desonerou esse país de ponta cabeça, como dizem os paulistas, e a oposição nunca se manifestou sobre esse assunto. Agora, há 20 dias atrás, o governo fez a supressão do conjunto dessas desonerações. A dívida ativa, que o Davis lembrou bem aqui, está em torno de 460 bilhões. Os próprios procuradores fazendários entendem que você pode resgatar, com muito trabalho, 30% dela. Se você resgata 30% dela, você resgata 148 a 158 bi, o que corresponde a um déficit anual. Portanto, não remunera a longevidade do sistema. Não é que isso não seja importante ser feito, isso é importante ser feito, mas a possibilidade de recuperação desses recursos, ela não ultrapassa 30%, segundo os próprios técnicos que colocam esse tema na mesa. Então, o déficit existe. Essas fontes de receita, e eu falei isso na comissão, quando apresentam esses temas como uma solução para a Previdência, vamos discutir o que precisa ser cobrado, vamos discutir o que tem que ser desonerado, ser reonerado, vamos impedir a DRU. Quando se coloca isso, está se prometendo um pote de ouro no final do arco-íris. Só que isso na infância valia como história. Mas mesmo assim, você não encontrava nem o final do arco-íris e menos ainda esse pote de ouro. A vida é dura e nós temos que encará-la como ela de fato é e organizar o sistema de maneira que ele possa dar sustentabilidade, dar proteção à grande maioria dos brasileiros, que são esses que estão nessa, mas ao mesmo tempo
Eu queria Deputado reafirmar aqui, Davidson. ao final, de que a Previdência atual realmente é um grande sistema de distribuição de renda, só que do andar de baixo para o andar de cima. Deputado Davidson Magalhães, 1 minuto e meio para o senhor concluir. Por Olha, favor. a Previdência não tem déficit. A Previdência não tem déficit. A dívida ativa é 1 trilhão. A dívida previdenciária que é em torno de 400 bilhões. A Previdência não só um instrumento de distribuição de renda. A reforma da Previdência não quebra privilégio. Ela impede que as pessoas se aposentem, dificulta o acesso aos benefícios sociais da LOAS, que principalmente para as pessoas deficientes, as pessoas idosas, e é um sistema perverso, porque ela não quebra os privilégios que existem, ela mantém os privilégios do andar de cima e prejudica principalmente as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. É uma perversidade, tudo isso é para responder à necessidade da contenção dos gastos públicos, que o governo está entregando às empresas brasileiras, está entregando o patrimônio público nacional e, ao mesmo tempo, seguindo com reformas que são perversas. A reforma trabalhista, que rasga a CLT, e a reforma previdenciária, que exclui do sistema de benefício milhões de brasileiros e brasileiras. Bom, o Câmara Debate termina aqui, mas essa discussão não. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.